Boa noite mais uma vez, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Eu quero dizer para você, mulher, que você é muito bem-vinda nesse lugar. É muito bom estarmos aqui, temos homens também, né? Mas a grande maioria mulheres, e nós somos gratas ao Senhor por termos esse tempo separado para nós, para que juntas possamos crescer, né, cultuar ao Senhor e dedicar a Ele um tempo que a Ele é devido. Você seja muito bem-vinda, que você fique bem à vontade no nosso meio. E eu quero, nessa noite, conhecer aquelas que nos visitam. Estou vendo que nós temos muitas mulheres aqui que estão conosco pela primeira vez, que foram convidadas por uma mulher da PIB. E eu quero saber quem está nos visitando essa noite. Quem está aqui conosco pela primeira vez? Se coloque de pé, por favor, que a gente quer conhecer você. Olha, que coisa linda. Sejam muito bem-vindas. Você que está próximo a uma dessas mulheres, dê um abraço, dê uma palavra de boas-vindas. Diga para ela o quanto ela é importante em nosso meio. A sua presença é muito valiosa em nosso meio. Sejam todas muito bem-vindas. Que coisa boa é ter vocês aqui conosco. Amém. Que bom que você venceu a chuva, né? Eu confesso que eu estava um pouco preocupada quando eu saí de Volta Redonda. Caiu um pé d'água, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Mas todas as coisas cooperam para o bem. E eu fico grata ao Senhor, porque mesmo com a chuva, eu posso ver que muitas mulheres vieram porque entenderam que existe um chamado de Deus para você, para que você pudesse estar aqui essa noite. E que bom que você veio, que bom que você venceu as dificuldades, que bom que você venceu a chuva. É um dia de semana, a gente sabe que dia de semana é muito corrido. Para quem trabalha principalmente, é difícil, né, se ausentar de casa para estar aqui, mas você está aqui. E certamente Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração. Você crê nisso? Amém. Agora eu vou falar com as mulheres para olhar para uma mulher que esteja perto de você. Se for homem, não vale, tá? Você vai olhar para uma mulher que esteja perto de você. Olha para uma mulher que está aí do seu lado. Se não tiver mulher do seu lado, você olha para trás, você olha para frente e você diz assim, olha, você está maravilhosa. Tá ou não tá? Olha quantas rosinhas nós temos aqui. Coisa linda. E é isso mesmo, é muito bom a gente ouvir palavras como essa. Palavras ditas com amor, dizendo a nosso respeito que nós estamos o quê? Maravilhosa, porque nós somos filhas amadas de Deus, amém? Isso precisa ser uma verdade na minha e na sua vida. Nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos essa dádiva de reconhecermos o quanto é importante sermos mulheres. A gente vê o quão tem sido difícil ser mulher ultimamente na sociedade, né? São tantos padrões impostos, são tantas influências externas e tantas coisas que têm tentado nos tirar da essência pelo qual nós fomos criados por Deus. Pelo propósito principal da criação de nós mulheres. E quando a gente olha mulheres, como nessa noite, mulheres que estão dispostas a crescer espiritualmente, a se relacionar com Deus, a aprender mais de Deus, a gastar tempo para estar nesse lugar, a gente agradece ao Senhor. Porque nós sabemos que somos nós, que são essas mulheres que entendem a importância de ser mulher, que fará a diferença e vai impactar essa geração positivamente. Amém? Você é essa mulher? Amém, amém. Esse culto ele foi preparado para nós mulheres, como eu falei. É um culto que tem uma finalidade muito especial. O objetivo do ensino, da edificação, da comunhão, da adoração. E dentro desse propósito que nós temos de culto, Deus me deu uma palavra muito específica para essa noite. Com um tema que diz assim, olha, mulheres que inspiram. Repitam comigo o tema dessa mensagem. Mulheres que inspiram.
Você sabe dizer o que é ser uma mulher que inspira? Uma mulher que inspira é alguém que contagia, alguém que deixa marcas, alguém que influencia a vida de outra pessoa, alguém que impacta vidas. E hoje, mais do que nunca, nós vemos muitas mulheres servindo de inspiração para outras mulheres. Basta a gente abrir as redes sociais que a gente vê, não é mesmo? Quantas mulheres que estão ali nas redes sociais servindo de inspiração, de influência para outras mulheres. E isso acontece de diversas formas. Isso eu não considero de tudo ruim, não. Eu acho que essa influência, ela pode ser muito boa, se ela for intencional e se ela tiver um propósito de contribuir positivamente com a vida do outro. Então, quando a gente pensa em influência, a gente pode pensar em dois tipos de influência: a influência positiva e a influência negativa. A verdade é que todas nós, mulheres, nós exercemos influência na vida de outras pessoas. Você querendo ou não, você tendo a intenção ou não, você exerce influência na vida de alguém. Agora, uma coisa que a gente precisa refletir: que tipo de influência, que tipo de inspiração nós temos causado na vida de outras pessoas, na vida de outras mulheres? Que tipo de inspiração? Que tipo de influência, que impacto a gente tem gerado na vida de outras mulheres? Nós sabemos que a gente vive num ambiente familiar, num ambiente entre amigos, um ambiente de igreja. E mesmo sem que você perceba, em todos os ambientes que você está, seja no trabalho, na faculdade, dentro da sua casa, você está exercendo influência. E a gente precisa pensar sobre isso. Talvez isso seja para você algo que você nunca tenha pensado. Talvez você viva o seu dia rotineiramente, sem parar para pensar que a forma como você se comporta, a forma como você se veste, a forma como você fala, isso gera impacto na vida de alguém, influencia alguém. E se nós somos mulheres de Deus, nós precisamos nos preocupar com essa influência. Que tipo de influência estamos causando na vida dos outros? Porque nós sabemos que nós temos um compromisso de testemunhar através da nossa vida. Então, diante disso, eu quero falar com você sobre algumas mulheres. E confesso que foi bem difícil escolher apenas 4 para falar. 5. Nós vamos falar de 5. Foi muito difícil, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê tantas mulheres que a gente se inspira, que a vida dessas mulheres impacta a nossa vida diretamente. E que a gente até encontra alguma semelhança na vida dessas mulheres, que a gente fica até com dificuldade quando a gente vai selecionar algumas para falar. Mas nessa noite eu separei 5. E eu quero começar falando com você sobre Sara. Sara, para mim, é uma referência, é uma inspiração, um exemplo no que se trata de obediência. O texto de Gênesis 12, de 1 a 3, vai dizendo: ora, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Sara, ela nos influencia e ela nos inspira por sua obediência. É interessante que quando a gente pega para ler esse texto, a gente vê que aquilo que o Senhor falou e o chamado que Deus deu para que Abraão e Sara saíssem da sua cidade, da sua parentela, não foi um chamado direto a Sara. Foi um chamado feito a Abraão. E Sara, ela tinha na vida dela uma virtude, a virtude da obediência.
Mas nós sabemos que obedecer não é fácil. É desafiador demais. Ainda mais quando o chamado para algo que exige de nós obediência não é diretamente dado a nós. É dado na vida do nosso marido, é dado na vida do nosso líder. Não é verdade? Então, para a gente obedecer já é difícil, porque a obediência, ela exige de nós renúncia, abrir mão da nossa própria vontade, se abster daquilo que a gente talvez gostaria de fazer, em prol da vontade de outra pessoa. A gente abre mão daquilo que é para nós, a nossa forma de enxergar, de ver as coisas. A gente se esvazia e a gente se submete à vontade de outra pessoa. Isso é obediência. Isso é fácil? Não. Porque quando a gente olha para a vida de uma criança, a gente vê o quanto que a criança tem dificuldade de obedecer. Porque a criança não tem maturidade para entender que existe ali uma autoridade ou uma pessoa acima dela que diz para ela que ela deve seguir por um caminho. E não é diferente conosco. É assim que acontece na nossa relação com Deus. Existe alguém acima de nós que nos mostra o caminho em que devemos seguir, a vida que devemos tomar. E muitas vezes nós temos dificuldades em obedecer. E aí quando eu penso em Sara, eu vejo que coisa linda era o coração de Sara em relação à obediência. E eu não estou dizendo aqui que foi fácil para Sara porque ela era obediente, não. Não é fácil para ninguém. Obedecer nunca vai ser fácil. E para ela era ainda mais desafiador, sabe por quê? Vamos pensar na realidade de Sara. Deus ordena para Abraão que ele saia da sua cidade, largue a sua parentela, tudo que lhe era familiar, os seus bens, tudo aquilo que ele possuía, e falou para ele fazer o quê? Para ele ir para um lugar onde o próprio Deus lhe mostraria. Nem o destino Deus havia dado. Ele simplesmente disse, vai. E aí eu fico imaginando Abraão chegando em casa e falando, Sara, Deus falou pra gente pegar só as nossas coisas pessoais, aquilo que a gente pode levar, e a gente partir. Eu me coloco no lugar de Sara e fico pensando, imagina, se Deus chega pra mim hoje e fala assim, Liv, olha, tá vendo tudo isso daí que você construiu? Essas relações que você fez aqui? O ministério e tantas outras coisas que você tem construído nesse lugar? Deus chega para mim e fala assim, olha, sai daqui e vai para outro lugar. Ou melhor, se Deus falasse para o meu marido que ele devesse juntamente comigo ir para um outro lugar, que não fosse esse, um lugar que ele mesmo iria mostrar, e dissesse pra gente deixar tudo para trás, e ele viesse falar isso comigo, assim como Abraão falou com Sara, como que seria a minha reação? Como que seria a sua reação se fosse com você? E aí eu me coloco no lugar de Sara e fico pensando, nossa, que difícil. Que difícil. Eles não teriam ali nenhuma segurança. O futuro era imprevisível. O plano de Deus não era claro para eles. Deus apenas havia dito, sai daí. Vai, que eu vou mostrar o caminho. Só que o contexto que eles viviam era muito delicado. Eles já eram de idade. Sara já não era mais uma moça, uma jovem, assim como nós. Sara era de idade. E aí eu fico pensando, como que uma pessoa de idade, com tudo já estabelecido, ali na sua zona de conforto, no seu ambiente conhecido, recebe de Deus uma ordem para sair, para ir embora, e ainda com uma promessa, debaixo de uma promessa, a promessa de gerar um filho. Sara estéril, idosa, tendo que largar tudo e ir para um lugar que não sabia qual era, e ainda ter que cumprir com uma promessa que seria gerada no seu próprio ventre. É ou não é difícil obedecer, principalmente na situação de Sara? É muito difícil. Ela poderia ter resistido, ela poderia ter argumentado, ela poderia ter dito não, eu não vou. Como muitas vezes nós fazemos diante de um chamado de Deus, diante de uma direção de Deus. Muitas vezes é assim que a gente age. Não, Senhor, não dá para mim. Não, isso é difícil demais. Não, eu não posso agora. Já sou de idade. Que promessa é essa? Como que eu vou gerar filho? Eu já estou velha. Eu tive tanto tempo para gerar filhos. Agora que eu vou gerar?
Quantas dúvidas poderia ter passado no coração de Sara, e talvez tenha passado, porque era um ser humano, uma mulher comum, assim como eu e você. Mas ainda assim, diante desse desafio tão grande, ela decide obedecer e renunciar tudo, deixar tudo para trás, sabe, dar as costas e falar assim: tudo bem, Senhor, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim, mesmo que na minha velhice. Sabe, quando a gente pensa em obediência, a gente precisa pensar na fé, porque a fé e a obediência precisam caminhar junto. Numa situação como essa, como que Sara iria sair desse lugar para caminhar para um lugar que ela mal sabia, se ela não tivesse fé? Percebe que a obediência, ela precisa estar alicerçada numa fé? Se a gente não tiver fé em Deus, se a gente não conhecer esse Deus e confiar nos seus propósitos para nós, a gente não consegue obedecer. E aí, quando eu paro para pensar na vida de Sara e na jornada dela, eu penso como que são preciosos os ensinamentos da vida de Sara quanto à obediência. Sabe o que ela nos ensina? Que a obediência, ela exige de nós confiança em Deus. Nem sempre na nossa vida nós teremos respostas, mas ainda assim nós precisamos confiar que é Deus que guia cada um dos nossos passos. Talvez você tenha vivido por esses dias aí situações que você pede ao Senhor resposta e Deus te mostra um caminho e você fica naquela insegurança, naquela dúvida, naquele medo. Se porventura isso esteja acontecendo com você, eu quero dizer para você: confie no Senhor. É isso que Deus, Ele espera de nós, confiança. Porque não é possível obedecer se não confiarmos. Lá em casa eu tenho 2 crianças e muitas vezes é muito difícil fazer com que elas vençam o medo, a insegurança, a dúvida daquilo que vão viver, as incertezas. E eu estou sempre dizendo, sempre que eu posso, eu converso com elas e eu digo para elas: minha filha, você confia em mim? Confio, mãe. Falei, então vamos, a mamãe vai te ajudar. E ainda assim, o quanto é difícil para elas romperem. Porque obedecer requer confiança, e não pouca confiança, muita confiança. E é assim também comigo e com você. Outra coisa que a gente aprende com a vida de Sara é que a obediência, ela nos tira da nossa zona de conforto. Deus, Ele nos chama para novos desafios. E aí eu me lembro da época quando eu morava em Nova Iguaçu. E aí o Ismael, ele recebeu um convite dessa igreja para pastorear aqui. Na época eu estava com depressão. Eu tive depressão por 5 anos. Começou com uma depressão pós-parto da minha primeira filha. E naquela época eu não tinha a menor condição de sair da minha zona de conforto, que era o lugar onde eu morava, ao lado da casa dos meus pais. Ali eu tinha todo o suporte, ajuda. Ali eu podia contar com eles a todo momento, principalmente com a Ana pequena. E num determinado momento o convite chega a nós. E aí eu gosto muito da história e da vida de Sara e de Abraão, porque eu me vejo um pouco dentro dessa história. Porque Deus falou ao coração do meu esposo: é lá que eu quero que você esteja. E quando ele veio falar comigo, ele falou assim: Lívia, ora, porque Deus já me deu a resposta de onde Ele quer me levar. E Deus quer que eu vá para Barra Mansa. Só que eu não posso fazer isso sozinho. E eu acredito que tenha sido isso, né? Que Abraão tenha falado com Sara: olha, Deus mandou a gente sair daqui, mas Ele não quer que eu vá sozinho, porque essa missão é minha e sua. Então nós precisamos ir. E quando isso chegou até mim, eu, de início, de cara, imediatamente eu disse: não, eu não vou. Eu não vou, porque a minha condição é muito desfavorável para que eu possa sair desse lugar, da minha zona de conforto. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho estrutura emocional nesse momento para sair dessa cidade onde eu fui criada, do lado da casa dos meus pais, para ir para um lugar que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, e viver um ministério que eu desconheço. E aí eu comecei a orar naquele conflito interno. Eu falei: Senhor, não é possível que isso seja verdade. Se o Senhor confirmou no coração do meu marido, confirma também no meu coração. E aí eu fui orando, o tempo foi passando. E o Senhor confirmou no meu coração de uma forma muito clara, de que era aqui o lugar que Ele queria que eu viesse. E eu quero dizer uma coisa para vocês: como foi difícil.
Me custou muita coisa. Me custou muita coisa. Eu estava muito debilitada, eu estava muito dependente emocionalmente. Mas naquele momento eu entendi que o Senhor tinha algo muito maior para a nossa vida, mas que era fora dali. E para que eu vivesse esse novo tempo, essa nova vida e uma nova história, eu precisava acreditar, confiar e obedecer. Tudo que Deus queria que eu fizesse naquele momento era que eu obedecesse e confiasse nele. Mas para isso eu precisei sair da minha zona de conforto. E aí, um outro exemplo que a gente tem, que a gente pode tirar da vida de Sara aqui, é que a obediência, ela libera promessas e bênçãos do Senhor para a nossa vida. E aí eu me olho novamente dentro dessa história. Porque quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós abrimos um caminho de Deus. Um caminho que Ele mesmo prometeu para nós. E a gente libera as bênçãos do céu sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E aí quando eu vim debaixo de temor, debaixo de obediência, no sacrifício, com muito choro, por conta da realidade que eu vivia. Eu fiquei aqui chegamos em 2015, eu passei o ano de 2016 todo aqui. Quando foi por volta de junho, eu acho que é isso, mais ou menos, do ano de 2016 eu descobri que eu estava grávida. Só que devido à depressão, eu tomava 3 remédios controlados. Fazia acompanhamento psiquiátrico e eu não podia parar de tomar. Eu já havia tentado outras vezes, mas não havia conseguido. Por quê? Porque eu não estava curada para ficar sem aqueles remédios. E quando eu engravidei, eu liguei para o meu psiquiatra e eu falei: doutor, eu estou grávida, o que eu tenho que fazer? Ele: imediatamente pare com os remédios. Eu falei: mas como? Se eu já tentei várias vezes e eu só tive recaída. Ele falou assim: Lívia, nós vamos precisar ver o que vai acontecer com você, mas nesse momento você precisa parar. Então eu parei e eu fiquei muito apavorada, eu senti muito medo e eu disse para o Senhor: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu já tinha dito para o Senhor que eu não queria mais gerar filhos. O medo era tão grande de ter que viver novamente a dor da depressão, embora eu ainda não estivesse curada, mas estava controlada por remédios, que eu não queria mais viver essa experiência de gerar filho. E eu falei para o Senhor: por que está fazendo isso comigo? Eu te pedi cura, eu não te pedi filho. E aí o Senhor, na sua onisciência, porque Ele é onisciente, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. E Ele nos dá infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E sabe o que Deus falou para mim? Eu não te dou apenas filho, eu te curo, mas também te restituo de tudo aquilo que você deixou de viver. E naquele momento eu entendi que era um propósito muito maior que Deus tinha para mim. Deus estava naquele momento liberando sobre a minha vida as promessas de Deus. Ele estava liberando sobre a minha vida suas bênçãos incontáveis. Mas os meus olhos humanos estavam fechados e bloqueados para enxergar aquilo que Deus estava querendo fazer. E naquele momento, quando Deus disse para mim: olha, você não vai só gerar filhos, mas você está curada. Eu glorifiquei o nome do Senhor e imediatamente parei com todos os remédios. E fazem 8 anos que eu não tomo mais nenhum remédio, para a glória de Deus. E aí quando eu olho para a vida de Sara, não dá para lembrar dessa história. Porque a vida dela nos ensina que a obediência libera promessas e libera. A gente paga um preço alto para obedecer. Tem um custo alto, mas vale muito a pena. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. E com você? Será que existe algo que Deus tem pedido para você, mas que parece difícil de abrir mão? Será que você tem confiado mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis? Sara, ela nos ensina que obedecer não vai ser fácil, nunca vai ser fácil, mas que vale muito a pena. No tempo certo, Deus cumpriu as promessas que Ele tinha para a vida de Sara. No tempo certo, Deus cumpriu as promessas que Ele tinha para a minha vida. Eu nunca imaginei poder estar aqui hoje, nesse lugar. Porque a forma como eu me via, debilitada emocionalmente, fraca, indefesa, e tão esmagada pela dor emocional que eu vivia, eu nunca imaginei que eu pudesse estar nesse lugar hoje. Mas é isso que Deus faz quando a gente se coloca disposta a obedecê-lo. Ele é maravilhoso. Quando obedecemos, nós permitimos que Deus conduza-nos
a um destino que Ele mesmo preparou para nós. Amém? A fé, ela não elimina perguntas, mas a fé, ela sabe para onde levá-las. A obediência é a evidência de que nós confiamos em Deus, mesmo quando não vemos o caminho completo. E aí a gente agora vai falar sobre uma outra mulher que tem muito a nos ensinar. E eu particularmente, eu amo os ensinamentos da vida dessa mulher. E essa mulher é Abigail, uma sabedoria inspiradora. Se há uma mulher que me inspira, é Abigail. Em um cenário de tensão, de conflito, em que ela vivia, ela agiu com prudência, estratégia e humildade, evitando que uma grande tragédia chegasse em sua casa. Acredito que vocês saibam a história de Abigail. Abigail, ela era casada com um homem chamado Nabal. Nabal, ele era insensato, ele era rude, ele era inconsequente, ele era arrogante. Era aquele tipo de marido difícil, sabe qual? Aquele marido difícil era Nabal. E aí, certa vez, Davi pediu a Nabal que fizesse algo em favor dele, para retribuir aquilo que Davi já havia feito por ele. E o que Nabal fez? Recusou-se. Nabal disse que não iria fazer. E Davi ficou furioso demais, determinado a matar Nabal e destruir tudo aquilo que ele tinha. Destruir a sua casa, destruir os seus bens, destruir a sua família. Sabendo disso, Abigail, imediatamente, a palavra de Deus diz, ela preparou tudo aquilo que Davi havia pedido e foi ao encontro de Davi. Olha que coisa linda é essa atitude. Porque eu vou explicar para vocês. Talvez eu e você não faríamos isso que Abigail fez. Mas olha o que ela fez. Abigail, com humildade e palavras sábias, ela conseguiu desviar a raiva, a ira, o furor de Davi, que vinha em direção a ela por conta do seu marido. E aí ela prostrou-se diante de Davi e pediu a Davi que Davi não fizesse aquilo que ele já estava disposto a fazer. E por conta da sua humildade, das suas palavras de sabedoria, Davi desistiu de derramar sangue. Davi desistiu daquilo que ele estava disposto a fazer. E sabe o que isso nos ensina? 3 verdades sobre sabedoria. Que a sabedoria nos impede de tomarmos decisões precipitadas. Abigail, naquele momento, quando ela soube o que o seu marido havia feito, o que ela poderia ter feito? Ido até ele. Nabal, o que você está pensando da vida? Como que você age dessa forma, colocando em risco a sua vida, a minha vida e tudo aquilo que nós possuímos? Abigail, ela poderia ter questionado Nabal. Ela poderia ter ido até Nabal e criticado a ele pela atitude impensada e inconsequente dele. Mas a palavra de Deus diz que não foi isso que Abigail fez. Pelo contrário, ela se antecipou à tragédia que viria ao seu encontro. E agindo com sabedoria, ela foi até Davi para desfazer aquilo que o seu marido tinha feito. Agora, será que você, diante de uma situação dessa, você teria agido assim como Abigail? Talvez não, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente toma decisões precipitadas. Muitas vezes a gente é movida por impulsos, sabe? Movido por raiva. E aí quando o marido faz algo que a gente se entristece, que a gente fica mesmo furiosa, porque faz ou não faz? Os maridos não estão aqui, vocês podem falar, faz. E aí quando isso acontece, a nossa vontade é fazer o quê? Agir por impulso. E dizer para ele, por que você fez isso? Olha o que você está fazendo. Não é assim que a gente costuma fazer quando a gente age por impulso, quando a gente age por precipitação? E não foi isso que ela fez. Muitas vezes, diante da raiva, das ofensas, a nossa tendência é reagir impulsivamente. Mas Abigail, ela nos lembra que a sabedoria nos chama a dar uma pausa, a refletir, a colocar a cabeça no lugar e não agir mediante raiva. Eu costumo dizer para algumas mulheres que eu converso que o melhor que nós temos a fazer quando a gente tem um conflito, principalmente um conflito conjugal, é fazer, sabe o quê? Deixar a raiva passar.
Deixa a raiva secar. Deixa a sua raiva secar. Não é isso que eu falo? Deixa a raiva secar. Sabe por quê? Porque quando a gente faz algo movido por raiva, a gente faz aquilo que depois a gente se arrepende. A gente age de forma precipitada. E Abigail é isso que ela nos ensina. Ela nos ensina que nós precisamos agir com prudência. Quantas coisas você poderia ter evitado dentro do seu lar, dentro da sua casa, se você tivesse agido assim? Você já parou para pensar? Quantas coisas a gente pode evitar? Quantas brigas, quantos conflitos, quantos problemas relacionais, conjugais a gente pode impedir se a gente pensar, se a gente avaliar antes de agir? A outra coisa que a gente aprende com Abigail é que a humildade nos torna instrumento de paz. Abigail era extremamente humilde. Uma mulher que tem uma característica de humildade faz aquilo que Abigail fez. Porque muitas vezes aquela que não tem humildade, ela faz o que diante de uma situação dessa? Não fui eu que fiz. O problema não é meu. Eu não quero nem saber. Ele que deu o jeito dele, resolva. Eu não é. Mas Abigail não. Ela tinha um coração humilde, um coração quebrantado. Abigail, ela não queria que aquilo de ruim chegasse à sua casa. Então ela não pensa apenas nela, mas ela também pensa no seu marido e ela age com sabedoria. E aqui nesse momento Abigail, ela passa a ser o quê? Um instrumento de paz nas mãos do Senhor. Ela passa a ser aqui uma mulher pacificadora, aquela que promove a paz, aquela que tira todo o furor, toda a raiva, toda a destruição que vem ao encontro dela e da casa dela e diz: não, aqui não. Na mentoria que eu aplico, eu falo com as mulheres sobre isso. Nós somos a guardiã do nosso lar. Ser uma guardiã do nosso lar é justamente fazer isso aqui. É agir com sabedoria para impedir que os problemas, que os conflitos e que a destruição entre na nossa casa. E acabe com a harmonia do nosso lar. E que roube a paz que existe dentro da nossa casa e do nosso lar. E isso muitas vezes, mulheres, isso cabe a mim e a você, sabe por quê? Também digo na mentoria e quero dizer aqui com vocês, nós como mulheres, nós somos aquela espécie de termostato, sabe aquele aparelhinho que tem nesses refrigeradores, né? Na geladeira, nos freezers, no ar-condicionado, o termostato. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu sei que o termostato ele está ali justamente para o quê? Ajustar a frequência, a temperatura. Não é? Nós somos esse termostato dentro da nossa casa. Sabe quando as coisas começam a esquentar e você vê que o negócio vai ficar feio? O que você faz nesse momento? Você deixa esquentar? Muitas vezes é isso que a gente faz, né? Você quer briga? Então vai ter briga. É ou não é? Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que sejamos mulheres sábias. E o que uma mulher sábia faz? Ela desvia a raiva, ela desvia o conflito, ela guarda o lar, ela protege o lar e ela disse não. Ela diz não, dentro da minha casa eu sou aquela que promove a paz e a harmonia dentro do meu lar. E foi isso que Abigail fez. Isso é um exemplo para nós e que precisa nos inspirar. Porque é isso que eu e você precisamos fazer, mulher. Se a gente quer ter um casamento tranquilo, feliz, saudável, não perfeito, porque nunca teremos, nós precisamos nos submeter. Nós precisamos entender que aquilo que Deus espera de nós dentro do nosso lar é que sejamos mulheres sábias. E por fim, o que Abigail pode nos ensinar com a vida dela é que a sabedoria ela nos leva a atitudes ousadas. Agir com sabedoria não significa passividade. Às vezes, significa tomar iniciativas e enfrentar desafios com coragem. Tem muitas mulheres confundindo sabedoria com passividade. Sabe aquela mulher que se cala, que se anula, que se torna uma mulher invisível dentro do seu lar, passiva e até omissa? E aí ela pensa, não, eu preciso ser uma mulher sábia. Eu quero dizer para você que sabedoria não tem nada a ver com omissão e passividade. Sabedoria tem a ver com posicionamento. E o posicionamento tem a ver, sabe com o quê? Com o momento que a gente entende que nós temos que falar, mas também que nós temos que calar. E a sabedoria ela é vista em nós muito mais quando nós nos calamos do que quando nós falamos.
Porque é muito bom a gente olhar uma mulher que fala bem, né? Uma mulher que tem uma boa argumentação dentro do seu lar, que é persuasiva, uma mulher que é influente. É muito bonito, né? Mas é mais bonito quando uma mulher se cala, quando ela entende que o seu posicionamento no momento não é de falar, é de calar. Isso é sabedoria. Então a sabedoria, ela nos leva a ter atitudes ousadas. E Abigail teve essa atitude ousada. Ela se expôs ao quê? Ao risco. Quando ela foi até o encontro de Davi. E há momentos em nossa vida que nós precisamos correr risco de forma ousada para preservar aquilo que é certo. E aí eu volto a pergunta para nós. E nós? Como nós temos lidado com os nossos conflitos? Com reações impulsivas ou com sabedoria? Temos sido promotoras da paz, mesmo quando isso exige de nós humildade? Ou temos sido mulheres arrogantes, donas da verdade? Será que nós temos estado dispostas a agir com coragem quando Deus nos chama para ser um instrumento de sabedoria? Ou a gente não quer pagar o preço para nos tornarmos uma mulher sábia? Porque existe também um preço na sabedoria. Existe. E Abigail, ela não apenas evitou um massacre, mas ela também experimentou da justiça de Deus. Pouco tempo depois, como nós sabemos, Nabal morreu. E com quem ela se casou? Com quem? Davi. Sabe o que isso quer dizer? Deus honra quem age com discernimento e integridade. E eu não estou dizendo aqui que teu marido precisa morrer para tu casar com outro, não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Naquela época o contexto era diferente do nosso. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele honra uma mulher que ela decide ser sábia. Porque ser sábia é uma decisão diária. É uma escolha. E a gente paga um preço alto. É o momento que a gente quer calar e a gente entende que a gente quer falar e a gente entende que a gente precisa calar. É o momento que a gente está disposta a brigar porque a gente até tem os nossos motivos, as nossas razões. E aí o Espírito Santo fala em nosso coração assim: não fala. Mas eu quero falar, eu estou no meu direito. Não fala, esse não é o melhor momento. Espera a raiva secar. E aí a gente faz o quê? A gente não fala. Porque a gente entende que não é o melhor momento. Mas também existe um momento que a gente tem que falar. E aí a gente precisa ser movida pelo quê? Pela coragem de falar. De nos posicionarmos. Mas o posicionamento que nós precisamos ter é um posicionamento que não traga conflito, que não gere conflito. Porque tem mulher que entende isso diferente. Entende isso errado. Não, eu tenho que me posicionar. Eu não posso deixar que as coisas sejam do jeito que ele quer. Que o meu marido quer. Ele não pode ditar a regra. E aí a mulher pensa que se posicionar é bater de frente com o marido o tempo todo. Porque eu preciso me posicionar. Senão eu vou virar um capacho. Não é isso que a gente ouve? E aí não é isso que a gente pensa? Muitas vezes. Posicionamento não é isso. Posicionamento não é levantar guerra dentro do nosso lar. O nosso marido não é inimigo. Não pode ser inimigo. Ainda que ele erre. Ainda que ele tenha atitudes inconsequentes. A tua arma, mulher, é a sabedoria. A tua arma, mulher, é a oração. A tua arma é se colocar diante de Deus como uma mulher obediente. Dizer para o Senhor: Senhor, me dê discernimento, porque eu preciso saber como agir dentro do meu lar. Eu quero ser como Abigail. E tenha certeza de que o Senhor, Ele está agindo a seu favor. E aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Muitas vezes eu converso com mulheres que falam assim: mas é difícil demais. Ele não muda. Ele não muda para você. Mas não há impossíveis para Deus, amém? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso marido, ele não tem condições de mudar. Porque ele foi assim a vida toda. Eu quero dizer para você uma coisa. Aquilo que nós não podemos ter acesso, que é o coração do homem, nós temos acesso àquele que tem acesso a todos os lugares. Então, se para você é difícil a relação, se o teu marido é um marido difícil, eu quero dizer para você: vá àquele que tem acesso a todos os corações. Vá àquele que pode mudar toda e qualquer situação. Vá àquele que pode transformar pessoas. Nós não temos poder para transformar ninguém. Isso é uma ação única e exclusiva do próprio Deus.
Então, se nós queremos ver transformação dentro da nossa casa, na vida do nosso marido, nós precisamos de sabedoria e entender que não é para nossa força, não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus. Amém? A sabedoria de uma mulher vem da disposição de buscar em Deus todas as coisas, sabendo que a sua orientação sempre perfeita, o seu plano é sempre maior do que podemos ver. Isso é uma citação de Storm Omartian, e eu acho muito oportuno para nós nessa noite. E a terceira mulher que eu quero conversar com vocês é Ana. E Ana, ela nos inspira pela sua confiança em Deus. Diante da dor que Ana vivia, que nós sabemos bem, era uma mulher estéril que não podia gerar filhos. Elas viviam uma vida que na época era muito complicada para uma mulher que não gerava filhos, era rejeitada, era mal vista. E ela sentia uma dor muito profunda no seu ser. Mas Ana, ela nos ensina e nos inspira pela sua confiança. Ela tinha uma confiança profunda. A sua história registrada em 1 Samuel 1:2 mostra que mesmo quando tudo ao redor de Ana parecia impossível, ela escolheu confiar no Senhor. E assim também conosco. Quando tudo ao nosso redor parece impossível, aquilo que nós precisamos é escolher a confiar no Senhor. Quantas vezes nós enfrentamos situações que fogem do nosso controle? Sonhos adiados, promessas que parecem distantes, lutas internas que ninguém vê. Ana, ela viveu tudo isso. Ela viveu aquilo que eu e você vivemos hoje. Mas sabe qual foi a sua resposta para a situação difícil que ela vivia? Para aquela fase de dor que ela vivia? Não desistir e confiar em Deus. Ela se rendeu totalmente ao Senhor, se colocando diante dele, inteira, quebrantada, rendida e dependente. Confiar em Deus é necessário, mesmo nas aflições. Ana, ela carregava dentro de si uma profunda tristeza. Ainda mais triste era a situação dela, porque Penina, a outra mulher do seu esposo, Eucana, estava a todo momento ali reforçando aquela esterilidade. Aquele sentimento de fracasso que Ana sentia por não poder gerar filhos. E aquilo perturbava sua alma, angustiava o teu espírito. E Ana, ela ficava ali naquela dor interna, naquela dor pessoal. Mas ela entendia que ao invés de se entregar, de entregar o seu coração ao desespero, ela precisava entregar o seu coração inteiramente para o Senhor. E foi isso que ela fez. E a atitude de Ana nos ensina algo poderoso. A dor pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. O que a sua dor tem feito com você? Será que a dor que você tem sentido tem te afastado de Deus ou te aproximado de Deus? Será que você, ao invés, enquanto passa essa dor, você tem murmurado? Ou você tem diante de Deus colocado um coração grato? Como que você tem lidado, mulher, com suas aflições? Será que você tem buscado refúgio na presença de Deus, assim como Ana fez? Ou você tem deixado a dor roubar a sua esperança? Mulher, eu quero dizer para você nessa noite, não permita que a dor que você carrega, a dor que você enfrenta, roube de você a esperança e a confiança que você precisa depositar nele. Ana, ela colocava a oração como ato de confiança. Certa vez dentro do templo, o sacerdote Eli achou que ela tivesse o quê? Embriagada. Por quê? Porque ela estava ali inteira, quebrantada, entregue, chorando, falando com o Senhor sobre suas dores. E ao chegar perto dela, ele pensou que ela tivesse embriagada, porque não era comum uma pessoa estar assim dentro do templo. Mas Ana, ela entendia que a vida dela precisava de uma transformação, que ela precisava de cura. E ela sabia onde ela podia buscar essa cura. E ela se entregou, ela se lançou por inteiro. Ela não fez uma oração superficial, sabe? Ana, ela não apenas pediu um filho, mas ela entregou para o Senhor o seu próprio sonho. Será que nós temos entregado para o Senhor os nossos sonhos? Será? Ou será que a gente tem buscado apenas o Senhor para vivermos os nossos sonhos? Ana fez um voto ao Senhor que se Deus desse a ela filho,
que ela dedicaria ele para o Senhor. E foi isso que ela fez, porque ela entendia que ela precisava ter um coração grato e confiante no Senhor. A oração sincera de Ana moveu o coração de Deus. E às vezes Deus ele nos pede mais do que apenas confiar. Ele nos convida a nos entregarmos por inteiro. Será que nós temos confiado em Deus a ponto de nos entregarmos por inteiro? De dizer para o Senhor assim: Senhor, o meu sonho é esse, mas ainda que eu tenha esse sonho, ainda que eu tenha o desejo de viver isso, ainda assim eu entrego tudo nas suas mãos, porque eu não quero viver os meus sonhos por mim mesmo, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Será que essa tem sido a sua oração? Ou será que você tem brigado com Deus porque aquilo que você deseja, aquilo que você tem sonhado não acontece? Muitas vezes é assim que a gente se comporta, como uma filha mimada. Sabemos que somos filhas de Deus, mas muitas vezes nos comportamos como filhas mimadas. Nós queremos tudo no nosso tempo, não queremos esperar o tempo de Deus. Nós queremos tudo da nossa forma, não queremos a forma de Deus. E nós queremos tudo aquilo que a gente projeta, tudo aquilo que a gente sonha. Mas você já parou para perguntar para o Senhor se esse é sonho dele também para a sua vida? Sabe por que muitas mulheres têm vivido frustrada? Sabe por que muitas mulheres têm vivido uma vida amargurada? Porque elas projetam algo, porque elas desejam algo, porque elas sonham algo, mas elas não colocam seus sonhos e seus projetos diante de Deus. E aí, o que acontece? Não acontece. E aí começam a viver uma vida de frustração, achando que Deus não ouve, achando que Deus não ama, e achando que as bênçãos do Senhor é para outra e não para ela. Isso não é uma verdade. A verdade é que nós precisamos colocar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos diante do Senhor e dizer para Ele assim: Senhor, não é a minha vontade que eu quero que prevaleça, é a sua vontade, porque aquilo que eu não consigo ver, o Senhor já vê lá na frente. Nós somos incapazes de enxergar aquilo que está no nosso futuro, mas o Senhor já está lá. Então, se Ele não te deu, se Ele não realizou, Ele sabe os motivos disso. Existe tempo, e o tempo da espera é difícil demais. Muitas mulheres desistem nesse tempo, no tempo da espera. Muitas mulheres perdem a esperança nesse tempo, no tempo da espera. Sabe por quê? Porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso cronos. E quando, na verdade, o que nós precisamos fazer é esperar pelo Kairos de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Deus honra a confiança e responde no tempo certo. Deus ouviu Ana. E no tempo determinado Ele concedeu a ela. Deu a ela o direito e a bênção de ser mãe de Samuel. E aqui tem algo muito importante. Deus não apenas deu filho para Ana, Ele deu a ela um legado. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos surpreende com algo muito maior do que aquilo que nós pedimos. Por isso nós precisamos ser uma mulher que confia mesmo diante da espera. Precisamos orar como Ana, com sinceridade, entrega e fé. E precisamos entender que Deus não apenas responde oração, mas Ele cumpre os propósitos dEle na nossa vida. E a quarta mulher é a mulher do fluxo de sangue. Como que eu gosto da história dessa mulher. Uma mulher que o nome dela nem sequer é citado na Bíblia, mas que nos inspira e nos ensina de forma poderosa. Naquela cultura, uma mulher com fluxo de sangue ela era considerada impura, suja. Ela não podia conviver com outras pessoas. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser retirada do meio das pessoas, ela poderia até ser morta. Ela tinha que ser afastada do convívio da família e de tantos outros convívios, porque ela não podia estar ali. E a Bíblia fala que essa mulher do fluxo de sangue, ela viveu por 12 anos com essa doença que era incurável. Ela gastou todo o seu dinheiro e nada aconteceu. E essa mulher, ela me ensina e ela nos ensina sobre perseverança, sobre coragem. Certa vez essa mulher ouviu falar que Jesus curava e que Ele passaria por ali por perto de onde ela morava. E aí sabe o que essa mulher fez? A palavra de Deus diz que ela disse para ela mesma assim: se eu apenas, tão somente tocar na beiradinha, na ponta, na orla da roupa de Jesus, eu ficarei curada. E aí, aquela fé que foi gerada no coração daquela mulher, moveu essa mulher. Porque a fé, ela faz isso, ela nos move. Ela gera dentro de nós ação. E essa mulher cheia de coragem, e a coragem não é a ausência do medo.
Porque muitas vezes a gente acha que ter coragem é não ter medo. Não é isso. A coragem é o enfrentamento do medo. É quando você faz algo com medo, mas você faz. Isso é ter coragem. E essa mulher cheia de medo, ela foi até o encontro de Jesus. E chegando lá, havia uma multidão. Era quase impossível que essa mulher chegasse até Jesus sem esbarrar em ninguém, mas ela não poderia encostar em ninguém. E ela, cheia de coragem, ela foi se rastejando no meio da multidão e tocou na ponta da roupa de Jesus. E naquele exato momento, Jesus perguntou: quem me tocou? E os seus discípulos disseram: mestre, olha só, existe uma multidão ao seu redor que te aperta. Como diz? Como pergunta, quem te tocou? Muitas pessoas te tocaram. Ele diz: não, uma pessoa me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aí ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E a Bíblia diz que essa mulher, tremendo de medo, ela com coragem, ela diz: fui eu que toquei. E ele vai até essa mulher, ele se abaixa e ele a chama de filha. Minha filha, a sua fé te curou. Oh, isso daí não inspira você não? Porque isso mexe comigo. Sabe o que isso daí nos ensina? Que a nossa fé pode trazer transformação para a nossa vida. A nossa fé, em quem depositamos a nossa fé, e a nossa coragem para buscar na pessoa certa, isso pode trazer mudança de vida para nós. Essa mulher, ela não só recuperou a sua saúde, não. Ali ela recuperou também, sabe o que? O seu valor, a sua dignidade e a sua identidade. E nessa noite é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Diante das nossas dores, diante das nossas enfermidades emocionais, físicas, o Senhor, Ele marcou essa noite para nos curar. Mas é preciso que nós tenhamos fé, coragem e ousadia, como essa mulher teve. E aí, por último, eu quero falar com você sobre a última mulher. Essa última mulher é alguém que você conhece. Essa última mulher está bem perto de você. Olhe para o lado. Olhe para o seu lado. Existe uma mulher perto de você? Existe? Você vai dizer assim para ela: você é a quinta mulher. Você é a quinta mulher. O convite de Jesus para nós hoje é para que nós possamos viver uma vida que inspire outras mulheres. O convite de Jesus para nós é que nós possamos impactar pessoas. O convite de Jesus para nós é que a gente possa, assim como essas mulheres, dedicarmos a nossa vida com coragem, com obediência, com sabedoria, para que a gente possa impactar pessoas, para que a gente possa fazê-lo conhecido, para que ele possa ser visto através de nós, para que a nossa vida possa gerar testemunho. O convite de Deus para nós é claro hoje. É você quem ele chama, é você quem ele convida essa noite para inspirar pessoas. E essa inspiração, esse convite de Deus para nós não é essa inspiração barata que nós vemos nas redes sociais. Não, é uma inspiração que nos leva a vivermos os propósitos de Deus para nós enquanto mulheres. A nossa influência não está apenas naquilo que dizemos, mas principalmente naquilo que vivemos. E Jesus, ele ensina isso através da própria vida. Jesus, ele não foi aquele que ensinou apenas falando, mas principalmente ele ensinou vivendo. E é isso que Deus nos convida. Ele nos convida a vivermos uma vida por inteiro. Uma vida sem máscara. Uma vida de obediência, uma vida de renúncia. Uma vida de sacrifício. Uma vida de inspiração. Uma vida que a pessoa ao olhar para você, ela reconheça Jesus na sua vida e não só reconheça, mas que essa pessoa queira conhecê-lo. É isso que ele espera de nós. É isso que ele espera de mim e de você. E para isso nós precisamos da palavra de Deus em nós. Porque é essa palavra que nos confronta, é essa palavra que nos corrige. É essa palavra que revela as intenções do nosso coração. É essa palavra que nos fortalece para vivermos conforme os propósitos de Deus. E Deus essa noite, Ele está esperando e Ele está chamando por mim e por você.
E esse é o momento que nós reservamos para orarmos. Para orarmos com você. Porque sabemos que são muitos desafios que nos impedem de sermos mulheres que influenciam outras mulheres de forma positiva. Nesse momento nós vamos orar, entendendo que a oração intercessória, entendendo que a oração que fazemos e colocamos diante de Deus, essa oração ela tem poder para mudar a nossa trajetória. Essa oração ela tem poder para mudar a nossa vida. Essa oração ela tem poder para mudar a nossa conduta, o nosso comportamento. Talvez você tenha chegado aqui essa noite e essa palavra tenha te tocado de forma muito específica. Pode ser que você, ao olhar para você, você não reconheça que existe em você um comportamento, uma conduta de uma mulher que Deus espera usar para influenciar e impactar a vida de outras pessoas. Nós falamos aqui de mulheres comuns. Não falamos de mulheres perfeitas. Falamos de mulheres que erraram, mulheres que pecaram, mulheres que choraram, mulheres que sofreram, mas mulheres que não desistiram, mulheres que pagaram um preço para serem mais parecidas com Jesus. E o convite para nós essa noite, para mim e para você, é para que você se coloque diante de Deus e peça a Ele: Senhor, muda a minha vida. Quebra aquilo que está dentro de mim que tem atrapalhado. Rompe com as correntes. Muda meu caráter. Me faz ser uma mulher íntegra, decente, honesta. Uma mulher que transmite os valores, os princípios eternos. Não quero ser uma mulher que viva conforme os padrões desse mundo, mas eu quero ser uma mulher que edifique. Eu quero ser uma mulher que seja instrumento do Senhor para transformação. Mas nós sabemos, minhas irmãs, que Deus Ele pode mudar e nos usar para mudar muitas situações. Mas antes disso, Ele precisa trabalhar dentro de nós. Ele deseja usar você. Ele deseja usar você como instrumento dele para impactar pessoas, para influenciar vidas, para resgatar mulheres, para trazer mulheres para mais perto dele. Sabe, ele deseja fazer isso comigo e com você. Mas para que Ele possa nos usar, é necessário que a gente se coloque diante dEle, entregando para Ele tudo aquilo que está nos impedindo de sermos de verdade mulheres inspiradoras. Por isso nessa noite eu quero te convidar, vem aqui na frente. Se o seu desejo a partir de hoje é renunciar àquilo que tem afastado você, que tem impedido você de viver conforme os padrões do céu, que você nessa noite você diga para Deus: Senhor, eu vou romper nessa noite com aquilo que tem atrapalhado e tem impedido de ser aquela mulher que Deus espera e deseja que eu seja. Eu quero viver os seus propósitos, eu quero ser uma anunciadora de Cristo, eu quero que as pessoas conheçam o Senhor através da minha vida. Esse é o seu desejo? Vem aqui na frente, vamos orar. E esse não é um momento de timidez, de vergonha, sabe por quê? Porque é necessário que a gente dê um passo de fé. É necessário que a gente se coloque diante de Deus, dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou imperfeita, eu sou falha, eu sou pequena, mas diante da minha imperfeição, diante da minha pequenez, ainda assim eu quero ser usada pelo Senhor. Essa é a sua vontade, de ser usada pelo Senhor? Se essa é a sua vontade, vem aqui na frente e vamos orar juntas. As líderes do ministério estão aqui para orarem com você. Vem aqui, chega mais para frente, vem, pode vir. Não é um momento de timidez, de vergonha. É um tempo que Deus tem separado para nós, para a gente se realinhar com aquilo que Ele tem para a nossa vida. É um tempo da gente romper e dizer: Senhor, chega. Não é mais essa vida que eu tenho vivido que eu quero para mim. Eu quero algo maior. Eu quero viver algo melhor. E Deus, Ele tem muito mais para nós. Deus, Ele tem infinitamente mais para nós. Muitas vezes ficamos impedidas de viver os propósitos de Deus porque a gente não sabe. A gente não entende e a gente não mensura o tamanho da bondade, do favor e do propósito de Deus sobre a nossa vida. Você crê que Deus pode fazer coisas lindas e grandiosas através de você? Então diga isso: eu creio. Eu creio que Deus pode fazer coisas grandes na minha vida. E eu quero que Deus me use para a sua glória. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero ser transformada pelo Senhor. Eu quero ser restaurada diariamente pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento de Deus para impactar pessoas. Que você possa fazer nessa noite a sua oração e dizer com sinceridade ao Senhor: Senhor,
Usa-me para a sua glória. Que durante essa música você possa orar, fazer sua oração sincera e pedir ao Senhor que Ele possa moldar você, usar você e transformar você. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Certo o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Vamos cantar todas juntas nessa noite. Vamos declarar juntas nessa noite que seremos como flechas que acertam o alvo, que seremos mulheres que geram, que seremos mulheres que vamos fazer a diferença na nossa geração. Não sairemos daqui igual a forma como entramos. Sairemos daqui transformadas pelo poder do Espírito Santo, porque nessa noite o Senhor marcou um encontro com você. E
declare isso no mundo espiritual. A partir de hoje a minha vida será diferente. A partir de hoje a minha vida vai falar sobre Jesus. A partir de hoje eu vou gerar testemunhos que vão impactar a vida de muitas outras mulheres. Senhor, esse é o nosso desejo. Senhor, essa é a nossa oração. A nossa oração, Pai, é que a nossa vida gere impacto, que a nossa vida frutifique, que a nossa vida seja uma vida posicionada no Senhor. O nosso desejo é que nos tornemos cada vez mais mulheres influentes, mulheres que inspirem outras mulheres. O nosso desejo, Pai, é que sejamos diferentes desse tempo, desses padrões e desse mundo. O nosso desejo é representarmos o Senhor aqui na terra. O nosso desejo é dizer para o mundo que Cristo está em nós, que Cristo habita em nós. E é por conta disso, por conta dessa presença que está dentro de nós, que somos diariamente usadas pelo Senhor para sermos canal de transformação, de restauração, para sermos mulheres sábias que saibam que as suas mãos, a sua boca, a sua vida pode ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor para promover paz, para promover cura, para promover transformação, para promover libertação e para